aí galera, beleza? André Costa aqui mais uma vez pra gente conversar um pouco sobre os assuntos nossos do dia a dia, as coisas que a gente quer falar, as bobagens todas. E hoje eu tava vindo aqui pro clube de tiro para treinar um pouco e lembrei da história dos impostos que eu queria conversar já tem algum tempo. O próprio nome já diz que a coisa é ruim, né? Porque se fosse bom, ninguém precisava impor, concorda? As pessoas pagariam voluntariamente. E se é imposto, é porque não é bom. Principalmente quando é imposto que você pague alguma coisa para alguém, ou seja, que você tire do seu dinheiro, da sua renda, das coisas do que vai ajudar a sustentar a sua família, para ir para a mão de alguém que não vai fazer o uso que você gostaria com ele, né? Concorda? Que se alguém tira teu dinheiro à força para fazer uma coisa que não tem nada a ver contigo, isso é um assalto? Pois é a minha concepção. Imposto é roubo. Então, eu estava imaginando aqui o que seria a reforma tributária perfeita para o nosso país, porque eu lembro, né, da revolta do Quinto. Não, eu não estava lá, mas eu estudei, né, na reforma do Quinto, é porque 1/5 do que se ganhava ia para a coroa, e as pessoas achavam isso muito. Hoje eu aposto que se você colocar na ponta do lápis, você paga bem mais de 1/5. Talvez você só fique com 1/5 se der essa sorte. Por que eu estou falando isso? As pessoas dizem por aí, a gente trabalha 5 meses e meio para pagar imposto. Não, não são 5 meses e meio. É bem mais do que isso. E por que eu digo que é mais do que isso? Porque as pessoas esquecem que existe o imposto em cascata no Brasil. Quando você compra um produto qualquer, seja ele um carro, um óleo de cozinha, um azeite, uma camisa, qualquer coisa que você compra, ela já pagou tanto imposto que você não tem nem noção de qual seria o real valor dela. Vamos fazer a continha aqui rápida. Eu pensei no exemplo da gasolina. Afinal de contas, uma das coisas que é mais consumida nesse país é combustível. Gasolina, diesel, álcool, GNV. Mas vamos pensar em termos de gasolina. Gasolina vem do petróleo. O petróleo, hoje, tem um custo em torno de $75 o barril. O barril tem cerca de 160, 170 litros de petróleo, mais ou menos. Mas vamos pensar aqui. Quanto de gasolina se extrai de um barril de petróleo? O ChatGPT ajudou e eu descobri que é em torno de 70 litros. Depende do petróleo, depende da constituição desse petróleo, de como vai ser o refino, da capacidade de refino, mas em torno de 70 litros na média. Pode ser mais, pode ser menos. Então, significa que mais ou menos 40%, é um pouquinho mais, tá? Mas vamos lá, vamos baixar a bola para poder fazer a conta bem redondinha. 40% do que você paga de imposto, volta a fita, 40% do que vem dentro do barril vira gasolina. Então a gente pode dizer que desses $75, 40% vão ser gasolina, os outros 60% vão ser outros produtos, óleo, graxa, alguns plásticos, tudo que vem derivado do petróleo. Então vamos trabalhar com esse valor, $75. Agora vamos pensar aqui, para que essas coisas aconteçam, o petróleo tem que sair de lá do poço e ser transportado até a refinaria.
ChatGPT ajudou novamente e eu descobri que o custo do transporte de um barril de petróleo varia de 3 a 5 dólares. Ah, obrigado por avisar, moça. Então, assim, o custo de um barril de petróleo varia de 3 a 5 dólares. Então, vamos jogar para cima, 5 dólares. Nosso barrilzinho de petróleo saiu de lá a 75 e chega na refinaria a 80 dólares. Tempo estimado no engarrafamento, 12 minutos. Vou ficar um tempão aqui, então a gente vai conversar. Então, o barril chega na refinaria a 80 dólares e 40% disso vira gasolina. Ou seja, 36 dólares ali de gasolina. Se você pega esses 36 dólares e converte para real, 3 vezes 6, 18, 6 vezes 6, 36, então bota aí R$200 mais ou menos o custo desses 70 litros de gasolina, que vai dar 2 e uns quebradinhos por litro. Então seria esse o custo da gasolina lá na refinaria, saindo para o posto. Mas quando ele vai ser transportado para o posto, esse produto vai ter um aumento no custo dele, concorda? Por quê? O caminhão custa dinheiro, o diesel que usa no caminhão para levar para o posto custa dinheiro, o salário do motorista que está ali custa dinheiro, a manutenção custa dinheiro. E o ChatGPT ajuda mais um pouquinho e a gente descobre que é em torno de 30 centavos por litro de gasolina. Então a gente já foi de, vamos botar 2,50? Com 30 centavos, 2,80. Aí essa gasolina chegou no posto, né, a 2,80 o litro. E o dono do posto também tem custos, obviamente, né? Ele tem que manter a parte elétrica do posto funcionando para a bomba poder funcionar. Tem os funcionários, os frentistas, tem manutenção do equipamento. Então ele vai ter um custo com isso. E ele, como sendo uma empresa, assim como toda a cadeia produtiva anterior, ele precisa ter um lucro. Se você coloca esse custo que ele vai ter, mais o lucro que ele vai te vender esse combustível, e agora jogando bem lá para cima, a R$4 o litro. Tá? Vamos botar que o custo mais o lucro dele seja de R$1 por litro. É alto, mas que seja. Então ele está te vendendo a R$4 o litro. Para mim, isso seria o ideal. No posto, na hora que você vai abastecer, esses seus R$4 o litro vão ter ali na bomba, agora sim, acrescidos os impostos que vão para o governo. Todo o restante da cadeia não se pagou imposto em momento algum. Aí agora, no consumo, a gente teria o IVA. Mas não essa maluquice que o governo botou aí de 30%. A gente teria uma divisão, vamos botar bem alto também, vamos botar na minha concepção, tá? Bem alto, o governo ganha bastante dinheiro. 6% para o governo municipal, desses R$4, 6% seriam 24 centavos. Bota 5% para o governo estadual, então 20 centavos para o estado e 4% para o governo federal. Seriam 16 centavos para o governo federal em cada litro de gasolina vendido. Então você teria aí um valor na bomba de R$4,60 já com os impostos. Os Estados Unidos utilizam esse sistema. Quando você compra alguma coisa, você paga o valor mais os impostos. Então a gente teria que ter isso aqui até para a população saber quanto está pagando de imposto. Só que não existe mais aquele negócio de imposto sobre circulação de mercadoria, imposto sobre produto industrializado, imposto por conta da camisa verde que o papagaio usa lá na Amazônia, né? Então cortaria-se todos esses impostos acessórios que foram acrescidos aí e você só teria o IVA.
O que aconteceria com isso na nossa economia em termos de Brasil? Para imaginar, você tem capacidade para imaginar isso? Se a gasolina cairia de 6 e pouco que a gente paga para 4,60, em todo o restante da cadeia produtiva você teria uma queda vertiginosa nos preços. Como não tem mais um monte de imposto embutido, né, o dono da loja não precisa se preocupar mais com essa palhaçada, ele só precisa se preocupar com a margem de lucro que ele vai ter. Ou seja, vamos supor que o cara vende roupa, ele compra a roupa da fábrica ou do distribuidor, coloca ali qual é o custo da loja dele para se manter, quanto ele precisa ganhar em cada roupa daquelas e o que isso, quanto vai sobrar para ele ganhar de lucro mesmo, de viver, de fazer negócio, de ter, sabe, poder fazer as coisas dele. Então, se ele acha que ele comprou aquela camisa a R$50 e vendendo a 75 tá bom para ele viver, beleza. Aí você vai pagar os 75 mais os impostos, naquela mesma faixa, 15%. Então, no final das contas, rapaz, que engarrafamento da molesta. Não dá nem para ver onde ele acaba. Capaz de ter jogo aqui no Engenhão ou alguma coisa do gênero, porque tá tudo parado. Então, voltando ao assunto, quando você faz um sistema tributário nesse nível, você tem controle de quanto você está pagando de imposto, que é o que o consumidor tem que saber, o que a população precisa saber. E, além disso, né, mas aí toda a cadeia produtiva está vivendo sem pagar imposto. Não, eles vão pagar única e exclusivamente o imposto de renda. Por quê? Ele está tendo lucro ali, ele está oferindo lucro ali. Então ele vai pagar um X sobre esse lucro dele. Né? No caso, o empresário, o lojista, ele vai pagar imposto sobre o lucro. Fim de papo. E nós, pobres cidadãos, pagaremos imposto sobre a renda. Acho certo? Não, acho errado. Acho que ninguém devia pagar imposto nenhum. Mas eu acho que é uma forma mais viável de se pensar em manter o país funcionando, sem se preocupar com essa montanha de imposto que a gente paga no Brasil, que gera uma insegurança monstra. Se você diminui essa quantidade de imposto e barateia o custo do mercado, sabe o que vai acontecer? Cuidado, veículo no acostamento à frente. Obrigado, tia, valeu pela dica. O que vai acontecer é que você vai ter preços menores no mercado, as pessoas vão poder consumir mais, consumindo mais, aumenta a quantidade de imposto que o governo vai arrecadar, mesmo sendo um imposto menor. Você vai ter mais gente pagando imposto, você vai ter mais empresas, isso vai aumentar o emprego. Como você vai ter um aumento no consumo, você vai ter mais gente precisando fabricar. Então você vai ter mais qualificação da mão de obra para ter uma fabricação melhor. Gente, é o ciclo da prosperidade, que é exatamente o oposto do que a esquerda propõe, que é aumentar imposto, escorchar todo mundo para que ninguém possa ganhar dinheiro e o governo possa tomar conta da vida de todo mundo. Ok? Eu espero ter sido claro nessa minha ideia maluca. Espero que vocês tenham entendido como é que a minha cabeça funciona com relação à cobrança de impostos, ao que deveria acontecer no nosso país. E, fora isso, a gente deixa um beijo aí para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!